Hi guys, Teacher Jeans here. E hoje nós vamos para a nossa aula 5, aula de verbos. O que a gente vai ver nessa aula? Eu vou mostrar para vocês as conjugações verbais e os tempos verbais. Eu vou me aprofundar um pouco nas conjugações verbais. E aí os tempos verbais eu vou fazer uma aula específica para cada tempo verbal, quando a gente for aprender mais para frente, certo? Então vamos lá. O verbo, que em inglês é verb, eles são palavras que se referem a ações, estados ou eventos da natureza. E aí existem dois tipos de verbos, os verbos regulares e os verbos irregulares. A gente já vai entender o que significa isso também. Aqui eu peguei 6 verbos, ó. São 6 verbos. São 3 deles são regulares e 3 são irregulares, só para a gente ver a diferença mais para frente com exemplos. Então, por exemplo, dançar, em inglês é to dance. Perceba que todos esses têm o to aqui, ó, no começo aqui da tradução deles. Esse to, ele coloca o verbo no infinitivo. O que significa um verbo no infinitivo? Significa um verbo sem conjugação. No português, o verbo sem conjugação, ele termina em AR, ou ER, ou IR, né? São essas 3 terminações. Ele está no infinitivo, ele está sem conjugação. Então vamos lá. Ó. Dançar é to dance. Criar é to create. Amar é to love. Ver é to see. Ter é to have. E cortar é to cut. Aí, conjugação verbal, verb conjugation. Existem 5 conjugações para os verbos no inglês, que é o present, né, presente, past, passado, future, futuro, present participle, que é o particípio presente, e o past participle, particípio passado. Esse particípio presente e particípio passado que eu estou colocando só uma tradução literária, mas a gente já vai entender melhor eles também. E aí nós temos os tempos verbais, verb tenses, que no inglês ao todo são 12 tempos verbais. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela, ó. Então nós temos o tempo, né, que é passado, presente e futuro, certo? Passado, presente e futuro. E aí nós temos o tipo, né, que é simple, continuous, perfect ou perfect continuous. E aí se você misturar esses aqui, né, o tipo com o tempo, são 3 tempos com 4 tipos, dá 12 tempos verbais. Então nós temos o tempo verbal simple past, simple present, simple future. Past continuous, present continuous, future continuous. Past perfect, present perfect and future perfect. Past perfect continuous, present perfect continuous, future perfect continuous. Certo? Aqui, ó, o simple, ele já diz, né? Simple de simples, né? É o passado simples, presente simples, futuro simples. Aqui é só a conjugação do verbo. Quando eu conjuguei no presente, no passado, no futuro, eu já coloquei, se eu usar só esse verbo, já está nesse tempo verbal, entendeu? Se eu conjuguei o verbo no passado e só usei esse verbo, ele já está no tempo verbal simple, né? E aí, esses outros 3 aqui, eles são uma combinação de verbos. Então, aqui só no continuous, aqui, você vai ter o verbo to be mais um outro verbo, conjugado no particípio presente. Aqui no perfect, a gente vai ter um verbo que é o have e outro verbo conjugado no particípio passado. E aqui no último, aqui a gente vai ter 2 verbos, o have e o verbo to be, mais um verbo conjugado no tempo continuous, no present participle, no particípio presente, certo? Então, eu acredito que se você souber esses 6 primeiros aqui, ó, o simple past, né, o tipo simples e o tipo continuous aqui nos 3 tempos verbais, você já é capaz de se comunicar fluentemente com alguém. Esses outros aqui, eles vão dar uma rebuscada na tua comunicação, eles vão deixar a tua comunicação mais enriquecida. Mas
Se você só souber esses 6 primeiros aqui, você já consegue se comunicar para qualquer coisa que você precise, certo? Então vamos ver lá como que é a conjugação do verbo no presente. Os verbos conjugados no presente, eles são iguais à forma infinitiva, só que sem o to no começo. Então olha aqui os exemplos. Dançar é to dance, lembra que a gente tinha visto? Aí para conjugar no presente, eu só tiro esse to aqui, ó. Só tirei o to, virou dance. Então se eu colocasse numa frase, né, que daí seria o simple present, I dance break, I dance break. Ou criar, por exemplo, é o verbo lá to create. Tá no infinitivo aqui, tirou o to, tá conjugado no presente. Então, I create logos. Amar, mesma coisa, to love. Tira o to, love, já tá conjugado. We love dogs. We love dogs. Ver, mesma coisa, to see. See, já tá conjugado. I see the light. E assim por diante, certo? Só que nem tudo são flores. Você vai ter de fato uma conjugação, vai ter que fazer colocar uma terminação ali, mudar um pouquinho o verbo para os pronomes he, she, it, né? Que é ele, ela e ele e ela para coisas. E aí para conjugar o verbo no presente para esses pronomes aqui, você vai colocar um S ou um ES, né? De repente o verbo já termina com E, aí você coloca só S, mas se você vê um verbo terminando com ES, provavelmente ele está conjugado no presente. Então vamos aqui aos exemplos. Aqui, ó. Verb to create, né? Verbo criar. Então se for o pronome I, que é eu, né? Lembra lá da aula de pronomes? Então I, daí para conjugar no presente você tira o to. I create. Só o create. Então, se eu colocasse uma frase, seria I create logos, né? Logos no sentido de logotipo aqui, né? Mas se for o pronome he, aí eu tenho que colocar ES ou S. A gente vai ver exatamente como que faz isso na aula específica. Mas nesse caso eu coloquei só um S aqui a mais. Então fica assim, ó. He creates logos. Se fosse com she, que é ela, né? She creates logos. Ou se fosse it, né? Se fosse uma inteligência artificial, por exemplo, eu poderia falar it creates logos. Mas aí, por exemplo, para o pronome you, aí volta. Não precisa de conjugação nenhuma, né? Só tirar o to. Então, you create logos. Aí com o verbo love é a mesma coisa. I love dogs, né? Pronome I, não tem conjugação nenhuma. É só tirar o to que já está conjugado. Mas para o he, she, it, você tem que colocar o S, né? Nesse caso ele termina já com E, então coloca só o S. Então, he loves dogs. She loves dogs. It loves dogs. E aí com you, we, they, you, você só tira o to. Entendeu? Então no presente você só tem uma conjugação de verdade para os pronomes he, she, it. Ok? Agora para o futuro. O futuro é mais simples ainda, que não tem esse caso especial de he, she, it. Para todos é a mesma coisa. E como que faz para conjugar no futuro? Você vai pegar aquele to, que tem no começo do verbo no infinitivo, e vai trocar ele por will. Will é um verbo auxiliar que pode ser traduzido como vai. Então olha aqui, por exemplo. Se eu disser, eu criarei uma máquina, isso pode ser traduzido como I will create a machine. E eu posso retraduzir essa frase para o português de novo como eu vou criar uma máquina. Que é, na verdade, o que a gente fala, né? Dificilmente alguém fala eu criarei uma máquina, eu estudarei, eu me exercitarei hoje, né? Normalmente a gente fala eu vou me exercitar, eu vou estudar. A gente também usa esse tipo de colocação dos verbos, né? Usar o verbo vou para colocar no futuro, né? Então, aqui os exemplos, ó. Para o verbo to dance. I, daí para conjugar, você tira o to, coloca o will. Daí fica will dance. Então, numa frase ficaria I will dance tonight. Aí, he will dance tonight. She will dance tonight.
It will dance tonight. E assim por diante, com todos os pronomes. Percebe que fica em todos aqui fica igual. Olha como é simples aprender o inglês. Então, no futuro, fica tudo conjugado igual para todos os pronomes. No presente, só tem que prestar atenção com he, she, it. Agora vamos aqui para o gerúndio, né? Que é o present participle. Present participle é particípio presente, a tradução direta dele. Mas, no português, a correlação do present participle se relaciona com o gerúndio do português. Então, o gerúndio do português é o present participle do inglês, certo? E o que é o gerúndio? O gerúndio é uma conjugação que dá a ideia de continuidade. No português, os verbos no gerúndio são aqueles que, quando conjugados, terminam com NDO. Por exemplo, falando, andando, vendo, estudando, né? Eu estou estudando, eu estou falando, eu estou andando. Então ele dá uma ideia de continuidade. E aí no inglês, como eu disse, a conjugação similar é chamada de present participle, que é usada nas frases, que é usada para criar frases nos tempos contínuos, né? Que a gente viu lá que tem dois tipos de tempos verbais com contínuos. E aí, a regra geral de conjugação é colocar a terminação ing, né? Para você conjugar um verbo no inglês, no present participle, você coloca ing no final. Tem que olhar algumas coisinhas, tem umas pequenas variações da regra, mas a gente vai ver isso nas aulas específicas dos tempos contínuos. E aí eu queria passar aqui, falar um negócio aqui rapidinho. Não quero confundir vocês, mas se você for lá no Google Tradutor e pedir para traduzir gerúndio, ele vai traduzir como gerund. Mas gerund no inglês não é o gerúndio. O gerúndio é de fato o present participle. Eu vou falar rápido isso aqui para não confundir muito vocês, mas uma hora eu vou fazer uma aula específica só sobre o gerund, certo? Então vamos ver aqui os exemplos do present participle no inglês, esse tipo de conjugação. Então nós temos o verbo dançar, que em inglês é to dance, e aí para conjugar, sempre que você for conjugar você tem que tirar o to, né? No presente, você só tirando o to já está conjugado. Mas aqui você tem que colocar a terminação ing. Então percebe que ele saiu o e aqui e entrou ing. Aí a gente vai ver bem certinho na aula específica, né? Mas então, dançar, to dance, no present participle, dancing, dancing. Criar, to create, creating. Amar, to love, loving. Ver, to see, seeing. Ter, to have, having. Cortar, to cut, cutting. Certo? E aí, por que eu falei do presente, do futuro, e daí pulei para o particípio presente e não falei do passado? É porque o passado e o particípio passado, eles são meio similares em alguns casos. Então, lembra que eu falei lá que existem verbos regulares e irregulares? É aqui que você vai ver a diferença deles. Antes, você não tem muita diferença entre verbo regular e irregular. Alguns poucos verbos que têm uma variação um pouquinho diferente nas conjugações passadas. Aqui que vai pegar mais, no passado e no particípio passado. E aí, os verbos regulares, eles são chamados de regulares porque eles seguem uma regra de conjugação. E os regulares não seguem regra. Eles se comportam de maneiras meio malucas, meio diferentes. Então, para você colocar um verbo regular no passado ou no particípio passado, a regra que você usa é a mesma. Então, a conjugação no passado e no particípio passado para os verbos regulares é igual. E aí você vai identificar se é no passado ou no particípio passado pelo tempo verbal, né? Se for no passado simples, você vai ver que se tiver só um verbo, você vai ver que é passado simples. Se tiver o verbo have junto, aí pode ser que seja o tempo verbal
perfect, certo? Em geral, a regra de conjugação para os verbos regulares consiste em você colocar ed ou somente ed ao final do verbo. Tem mais um ou dois casos especiais, mas a gente, como eu disse, vai ver numa aula específica, do mesmo jeito que os outros tempos verbais lá. E aí os verbos irregulares, eles não têm regra, né? Como eu disse. E aí você precisa decorar os verbos. Isso parece muito chato, né? Eu tenho que decorar a conjugação do verbo, mas deixa eu te falar aqui que a maioria dos verbos eles são regulares, então você só vai usar a regra. Então você não precisa decorar tantos, porque são menos verbos irregulares. Só que os 10 verbos mais usados são irregulares, então você vai usar tanto alguns verbos irregulares que vai ficar muito fácil de você decorar qual que é a conjugação dele no passado e no particípio passado. Agora eu vou falar, eu estava falando ali do passado e do particípio passado. Agora eu vou explicar. Passado todo mundo sabe, né? Só colocou no passado, né? Uma coisa que já foi. Agora o particípio passado, do inglês, o past participle, ele é correlacionado com o particípio no português. No português, então, só tem esse nome particípio, né? Se eu traduzir direto aqui, vai ser particípio passado. Mas nas regras do português é só particípio que chama. E aí você vai identificar no português esse tipo de verbo, quando ele está conjugado no particípio, quando ele termina em ido ou em ado, né? Para verbos regulares. Também tem verbos irregulares no português. E ele é usado nos tempos verbais compostos, passado perfeito e futuro perfeito. Tempo verbal composto é porque tem mais de um verbo. Então, por exemplo, olha aqui. Eu tinha imprimido as provas. Eu preciso desse tinha aqui para colocar esse outro verbo no particípio, né? Imprimido, terminado com ido aqui, ó. Então esse é um tempo composto porque tem dois verbos. No inglês, o past participle é um tipo de conjugação que é usado para a construção dos tempos verbais compostos perfect, certo? E aí, para verbos regulares, a conjugação no passado e no particípio passado é igual. E os verbos irregulares apresentam uma conjugação para o passado e uma conjugação para o particípio passado e não tem uma regra definida, por isso que eles são irregulares. Então vamos dar uma olhada aqui naqueles verbos. Você lembra que eu tinha colocado 3 regulares e 3 irregulares? Vamos olhar primeiro os azulzinhos aqui, que são os verbos regulares. Então, dançar, to dance. No passado, danced. Coloquei aqui só o D, né? Porque já terminava em E. Mas ele está terminando em ED no final. Então você sabe que ou ele está no passado ou ele está no particípio passado. Porque no particípio passado também é danced. Então, dançar, to dance. Danced, danced. Criar, to create. Aí, created, created. Eles são regulares, lembra? É igual aqui a conjugação deles. No passado e no particípio passado. Amar, to love. Aí fica loved, loved. Beleza? Agora vamos ver aqui os verbos irregulares que estão em laranja aqui, ó. O verbo ver, to see. Aí no passado ele fica saw. E no particípio passado fica seen, seen. Percebe aqui que ele mudou, ó? Ele não ficou igual. O passado e o particípio passado não ficou igual. Então, já dá para ver que é um verbo irregular. Mas, por exemplo, o verbo ter, to have. Aí fica no passado had e no particípio passado had também. Então, nesse caso, eles ficam iguais, mas ainda assim é um verbo irregular, porque ele não segue a regra de todos os outros verbos. E aqui, esse aqui é o mais maluco, ó. Cortar, o verbo to cut. Para conjugar no passado, ele fica cut, igual. No passado particípio também, cut. Percebe que nem tem conjugação aqui, para falar a verdade, né? Então, o verbo cut no presente, no passado e no particípio passado fica igual. Olha que loucura. Então, percebe como eles se comportam de maneiras diferentes? É uma coisa que não dá para você definir assim, esse aqui vai ser assim. Não, você tem que decorar, é desse jeito e acabou. Então,
Eu queria fazer uma revisãozinha rápida aqui dos verbos. E daí como que era a conjugação deles no presente, no futuro, no present participle, no passado, no past participle, né? No particípio presente e no particípio passado. Então, to dance, no presente, né? Só tira o to, tem que ficar atento se é he, she, it. Aí vai ter uma conjugação, mas em geral você só tira o to. Então, to dance, fica dance. Aí, future, will dance. Você troca o to e coloca um will no lugar. Will dance. Aí o present participle. Você tira o to e coloca ing no final. No caso, tira o e aqui também e tal, mas fica dancing, dancing. Né? Você coloca essa terminação ing no final. E aí, o passado, como é um verbo regular, e o particípio passado ficam iguais. Danced, danced. Seguem a regra de colocar ed, ou nesse caso só d no final. E aí, to create, to love é igual, né? Porque são verbos regulares. Aí, to see, né? Que é o verbo ver, não sei se você vai lembrar. No presente, você tira o to, aí fica só see. No futuro, você tira o to, coloca o will no lugar. Você troca o to por will. Aí fica will see, will see. No present participle, você coloca ing, daí fica seeing, seeing. E aí o passado e o particípio passado é um verbo irregular. Você vai ter que decorar aqui. See, passado só, particípio passado, sim. Aí mesma coisa com o verbo to have. No presente, have, só tira o to. No futuro, tira o to e troca por will. Will have. Present participle, coloque ing, having. Aí passado e particípio passado, nesse caso é igual, mas ele é um verbo irregular. Had, porque ele não segue a regra, né, dos outros verbos. E aí to cut, lembra que eu falei, ó? No presente cut, no futuro will cut, no particípio presente cutting, no passado cut, cut. E aí eu queria falar só mais uma coisinha aqui que se você pesquisar no Google aí por lista de verbos em inglês, você vai encontrar alguma coisa mais ou menos parecida com isso aqui, né? É claro que eu não coloquei a lista inteira aqui, mas vai ter aqui o verbo, a tradução, o simple past e o past participle. Né? Esse simple past poderia ser só past, né? Mas por que eles não colocam presente, nem futuro, nem o particípio presente? Porque nessas conjugações todos os verbos seguem as regras. Então todos os verbos são regulares nesse sentido, nessas conjugações. Agora, é só no passado e no particípio passado que você vai ver os verbos irregulares. É por isso que se você colocar a lista de verbos, você só vai encontrar as conjugações no passado simples e no particípio passado. Certo? Então acho que é isso. Se ficou confuso, eu acho que talvez pode ter ficado confuso. Se ficou, escreve aí, eu faço outra aula sobre verbos, mas também não se assuste. Eu falei bastante coisa aqui, maluca e tal. A gente vai ver tempo verbal por tempo verbal. E aí, quando a gente for ver tempo verbal por tempo verbal, vai ficar tudo mais fácil. A gente vai ver as regras, todas as regras que tem para conjugação, tudo certinho. E aí vai ficar muito simples. Agora pode estar parecendo difícil, mas se acalme. Continue o curso que você vai aprender. Eu confio em você. Beleza? Então por isso é hoje. Bye, bye!